Oi, gente. Antes de começar o programa de hoje, deixa eu só dar um aviso que temos um conteúdo sensível aí pela frente. A gente vai abordar questões relacionadas à felicidade, aos desafios de viver e tal e coisa. E a gente reconhece que esses assuntos podem ser delicados para algumas pessoas, especialmente se você não está numa fase muito boa da vida. Então, é bom ter cuidado agora. Se você precisa de ajuda, busque sempre auxílio. Se você quer entrar em contato aí, tem nossos canais abertos para conversar com a gente. E não hesite em buscar ajuda. Buscar ajuda não é desistir, é o contrário disso, tá? Então, entre em contato com o CVV 188 se você precisar de auxílio, tá bom? Fica aí com o programa. Gente, hello! Boa sexta-feira a todos, sejam muito bem-vindos. Mais um Cholascast começando, Olá, Toges. Tudo bom com vocês? Tudo bom? Gente, tô aqui com meu querido parceiro sexual. Oi, gente, Felipe por aqui. Tô ali com minhas queridas amigas Mineires. Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Você deixou os amores abandonados mesmo, né? Eu sou versátil, eu Ah. mudo as Quebra coisas. tudo. Quebra tudo, velho. Quebra tudo. E aí, Não, meus é que amores? Essa é a campanha mesmo, gente. Seja verso. Minha querida amiga também ali, diretamente ali. Ela é parceira sexual de vários na cidade. Olha, o pessoal conhece dela várias vezes embaixo da árvore. Ai, Noel. Ai, o pessoal conhece muito. Eles conhecem tanto. Oh, meu Deus. Oi, gente. Hello. Ohayou minasan. Arigato, Egito. Sayonara. Gente, começando mais um Cholascast aqui toda sexta-feira pra você. Se você segue a gente aí no seu agregador de áudio favorito, não esquece de favoritar a gente pra não perder nenhum episódio todas as sextas-feiras. Se você tá ouvindo a gente pelo YouTube, não esquece de deixar seu like, comentar aqui embaixo um pouquinho, uma coisinha pra gente também. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais pra você não perder nada que a gente posta lá. Tem postando coisas pra você aí também ficar ciente de tudo que está na nossa programação. Calendários, coisa nova, memes também, ocasionalmente. Sempre tem uma coisa e tal e coisa. Porém, hoje é um tema sério, gente. Hoje eu precisava vir pra baixo. Hoje eu precisava trazer uma reflexão para todos. Eita. Eu resolvi trazer uma reflexão. Se você tá ouvindo a gente aí nessa sexta-feira, hold your purse. Segura sua bolsa, que vai ser babado. Eu tenho uma pergunta simples. Primeiro deixar claro que é um tema surpresa, a gente não tá sabendo aqui. Então ela tá trazendo no pelo. Esse que vai ser no pelo. Pegando supetão. Vai ser de chupetão. Eu tenho uma pergunta simples. É simples. Ei, Mas eu não quero uma resposta simples. Nossa. Eita, olha. Ela tá prometendo. Como você está? Eu também. Um lixo. Acabou o programa de hoje. Um beijo. Até a próxima. Tá um lixo, tá tudo uma merda, nada tá bom, tudo só tá piorando e daqui pra frente é só pra trás. Quebra Ai, tudo. meu Deus. Eu começo? Eu não ouvi duas respostas ainda. Eita, tudo certo. Elas são versáteis. Adverso. Elas vão mudar as respostas. tudo certo. Ah, não, tudo errado, amigas. Tudo Eita, certo. tudo certo, tudo errado. Ah, tá nessa linha, né? Entre tudo certo e tudo errado. Quebra tudo. Tudo errado. Ela gosta de ficar em cima do muro. E você também tem que responder. Eu vou E fazer. ainda? Vamos elaborar. Elabora. Vamos elaborar. Hoje, gente, você está feliz? Você está mais feliz do que você já foi antes? Ó, sim, eu acho que eu vivo um bom momento na minha vida. Então você está feliz. Sim, Você está feliz hoje mais do que você já foi antes? mais do que eu já fui antes. Eu acho que vivo um momento muito gostosinho na minha vida, assim. Tô, assim, no meu trabalho faço uma coisa que eu gosto, numa posição que hoje, depois de muito labutar, muito sofrer, tô numa posição agradável. Aqui tem o meu marido, né? A gente estava até falando esses dias, né? Que a gente vê tanta
nossos amigos héteros reclamando de vida de casado, que hétero adora reclamar de vida de casado, e aí no grupo lá do trabalho eu fico assim, gente, eu não tenho que reclamar, eu tô feliz, tô há 18 anos com meu marido, tenho uma vida sexual ativa, bem ativa, então, tipo, a gente... Tá podendo gozar dentro, né? Então parece assim, você que tá querendo aparecer, porque... Não, é isso, assim. Ué, não quer saber, não me pergunte. Exato, tem a minha filha ali. Falta uma pequenininha, mas, né, já foi. Coisas da vida, Coisas né? acontecem na vida. E, assim, poderia estar melhor? Sim, sempre pode melhorar, né? A gente vive de aluguel, poderia viver de aluguel, assim, não viver de aluguel, poderia trabalhar de home office, que não tem. Então, assim, sempre pode melhorar as coisas. Eu acho que Sim. o objetivo da vida, inclusive, é esse, né? Você está evoluindo o tempo inteiro. Eu falei no começo do ano, eu quero aprender uma segunda língua, eu quero aprender o inglês, então estamos trabalhando aí. Mas, você está feliz? Sim, hoje estou feliz com a minha vida, assim. Hoje estou feliz e canto. Exato. Ok. Só por causa de você. Eu vou. Uhul. É mole, gente. Bora. É axé. Márcia, você já falou, tá tudo um lixo. Cancela. Para a gravação. Você tá mais feliz hoje do que você já foi na sua vida? Não. Ih, Eu tava, inclusive. Essa pergunta eu tava pensando hoje, há umas 2 horas atrás. Eu tava tomando banho e pensando exatamente nisso. Caramba. Eu sou feliz ou eu estou feliz? Aqui, ó. esse é o clima. E eu não sou feliz nem estou feliz no momento. Eu não vivo uma vida ruim. Eu como o que eu quero. Eu tenho o meu computador, tenho o meu telefone. Eu faço as coisas que eu quero. Eu trabalho com o que eu quero. Só que a coisa que mais me atinge é o meu trabalho. Porque eu trabalho com algo que a qualquer momento eu posso ficar sem. Sim. Volátil, né? Uma coisa volátil. É tipo assim. E ontem mesmo, durante o RPG, no final do RPG, de vez em quando vem algumas notificações, eu fico olhando quando não tem nenhuma cena minha e nada do tipo. Então eu dou uma olhadinha ali, e ontem, tipo, faltando 20 minutos pro RPG terminar, aconteceu uma coisa com a minha página, um post caiu e a minha página levou uma suspensão. E pra quem não sabe, quem trabalha com páginas, principalmente de Instagram, se você levar um número ali de suspensões, a sua página cai e você perde acesso a ela para sempre. Né? E aí, se você for levar como processo judicial e blá blá blá, é perda de tempo e de dinheiro. Sim. E a minha página já vem com um número meio que pesado de denúncias, que ontem só foi mais uma. E nem foi da minha página, foi de uma postagem que eu fui colaborador dessa página. E aí minha página caiu ontem e, tipo, vem aquele pensamento de, novamente, você trabalha com algo que hoje você tem. Daqui a meia hora você pode não ter. E é literalmente daqui a meia hora você pode não ter. Sim. Porque, sabe, tipo, só vai. Sim. Acabou, você não tem como recuperar. Porque aí, se você quiser recuperar, você vai ter que ter dinheiro, enfim, N coisas. Quando vem, e quando vai, né? Tipo, ou é 8 ou é 80, não tem um meio termo Sim. ali. Então, não estou feliz. É um sentimento que não vai mudar porque você vai. Enquanto eu estiver nesse trabalho, eu vou viver isso. Eu vou sentir isso, né? Sim. Vão ter Insegurança te deixa infeliz, né? Vão ter pics de emoção que eu vou estar, tipo, muito preocupado, outros que eu vou estar mais de boa, é normal, como tudo na vida. Mas a minha resposta é não estou feliz. Daniel. Assim, é fácil falar, tipo, estou feliz, né? Tipo, estou feliz, tá? Não tenho o que reclamar, tô numa constante de felicidade, assim, tipo, ela sobe, às vezes baixa um pouquinho, mas pra mim, eu acho que o que desce a minha felicidade é muita qualidade de vida, sabe? Sim. Que eu acho que eu não tenho hoje ainda. Então, tipo assim, igual o Zico falou de ter as coisas, mas não ter tempo pra usufruir, utilizar, sabe? Então, estou feliz, mas também pego um pouquinho da madrinha que daqui a pouco desce. Tipo assim,
A felicidade pra mim dura sábado e domingo, às vezes, sabe? De segunda a sexta, eu não tenho tempo de, de qualidade, de fazer o que eu quero, de fazer o que eu gosto. Eu tenho picos de felicidade quando tô dentro de casa, tô com meu esposo, tô sozinho, descansando. Mas assim, igual eu e Iago, a gente conversa muito disso. A gente chega do trabalho e a gente não quer só dormir e acordar pra ir pro trabalho. Aham. Então, a semana fica aquela agonia, assim, geral, de que eu preciso correr pra fazer as coisas. Então, assim, feliz, sim, quero muita coisa pra melhorar essa felicidade, tipo, que envolve esse tempo de qualidade. Sim. Mas é uma pergunta, assim, até muito ampla, né? A gente tem muitos picos dessa felicidade. Uhum. No geral, a gente tem sim uma felicidade, igual posso comer o que eu quero, moro no aluguel, né? Mas moro numa casa, então é um ponto. Uhum. Moro com meu esposo, não moro tipo com meus pais, alguma coisa assim que às vezes pega para umas pessoas que fica tipo, né? Não tem o seu canto, não tem suas coisas. Então é mais isso, é esse tempo. E achar que o dia tem que ter 70 horas. Só que, tipo, não existe isso, né? A gente tem O que. que eu tô sentindo muito é isso, é que a semana virou contagem regressiva pro fim de semana. Sim. Exatamente. Então, Isso. tipo, a gente vai passando a segunda a sexta, mas é isso, eu também aqui, a gente demora de locomoção, até mandei um relatório, essa semana eu mandei para vocês uma coisa que aconteceu no metrô, é isso, aqui eu levo geralmente 1h30, então eu perco 3 horas da minha vida só indo e voltando pro trabalho. Então, Sim. tipo, até o meu cansaço, geralmente eu chego em casa morto, muito cansado, assim. Então você toma um banho, é o tempo de eu brincar com a minha filha, ficar um pouco com meu marido, mas sei lá, eu chego em casa 7h30, a gente janta, vai tomar banho, 8h30, 9h30, e aí tem 3 horas para ficar em casa. Esse tempo é ruim. Isso é o que faz cada vez mais eu querer o fim de semana, porque o fim de semana. Aí por isso até esses dias tava meu irmão falando: você tem que vir mais aqui em casa, não sei o quê, mas a gente já não fica quase em casa. Então, o fim de semana eu não Sim. quero sair de casa. Eu quero ficar na minha casinha, né? Então, tipo, é isso. Eu não quero Exatamente. fim de semana também ter que sair de casa, né? E aí, às vezes, vem receber pessoas, não quero receber pessoas também toda semana, que eu quero a minha tranquilidade, eu, meu marido e minha filha, né? Então, é isso que Sim. as pessoas não entendem. Isso é o que realmente dá uma baixada. E eu sinto que isso, você comentou, acho que isso tem acontecido muito isso. Essa falta de tempo de qualidade. Exatamente. E isso, assim, tira muitas felicidades, né? Igual você falou. A, as pessoas acabam, né, perguntando de você, quase uma cobrança de você, só que o tempo que você tem, você quer pra você. Então, às vezes, você exclui até outras felicidades, se você tem, né, alguém que você ama na família, ou quer ver e tudo mais, que talvez more um pouquinho mais longe. Você não tem tempo pra isso, sabe? Você tem que enxugar sua felicidade, beleza que você cria ela ali, mas ela também não é 100% aproveitada. Ela é aproveitada em momentos, fim de semana e acabou. Então, o tempo todo da semana a gente tá num estresse danado e, igual você falou, tem 3 horas em casa, mas vamos colocar que 2 horas é cozinhando, tomando um banho, Arrumando a comendo. casa. Isso não é tempo de qualidade, isso é necessário, mas não é tempo Sim. de qualidade. Então, tem isso também, sabe, pra mim. Iago, Exactly. você está feliz? Este é o momento mais feliz da sua vida? Até agora? Olha, eu vou tentar fazer uma vertente. Porque, assim, eu acho que no momento eu tô saindo de um processo de inquietação. Aham. Acho que muito que a Madre comentou, o Dani também falou nessa questão, principalmente da vida trabalho, né? Porque infelizmente a gente tem que fazer parte do proletariado. Tem que ter uma verba, tem que, né, manter alguma coisinha e tudo mais. E Uhum. assim, você trabalhar no regime CLT é muito complicado, porque tem todas as questões. Tem uma estabilidade para você receber um salário no final do mês,
mas ao mesmo tempo tem muitas outras coisas que tiram essa questão de qualidade de vida, de você fazer as coisas que você tem vontade, porque você tá preso nesse regime. E aí esse é o ponto positivo e negativo, né? Você tá preso a uma coisa que você precisa fazer, Sim. né? Dentro de um horário específico que você precisa fazer. Uhum. E só que você tem a estabilidade, vamos dizer assim. Já pela outra vertente do autônomo, né? Que a gente entra aí muito no caso da Madre, você tem aquela, talvez, praticidade de trabalhar com uma coisa que você goste, porém você tem essa instabilidade. Você não sabe como que vai ser o final do seu mês. Então, a gente já viveu um pouco disso, porque teve uma época que eu basicamente só fazia live. Então, eu tava autônomo e o Dani CLT, e mesmo assim a gente passou por muita coisa durante esse processo. Foi bem difícil, porque a gente realmente percebeu esses altos e baixos, né, como a Madre citou. E foram desafios, né? E assim, hoje eu tava muito nessa luta interna comigo de quando eu voltei para o mercado de trabalho, eu não sabia o que me deixava feliz. E de fazer, pelo menos assim, vou ter que trabalhar CLT, vou, mas pelo menos que eu trabalhe com uma coisa que seja menos pior, para eu poder aguentar o dia a dia. Então eu tava muito nessa vertente, tanto que eu mudei muito de tipos de profissão que eu tinha que fazer, coisas que eu tive que fazer. E por um lado foi bom, porque eu ganhei experiência em muitas áreas que jamais eu imaginei que ia ganhar. Uhum. E hoje eu tô caminhando para algo que de fato eu estou gostando, que é de fato mergulhar na área do marketing, que é algo que eu sempre não imaginava que eu ia gostar tanto, e hoje eu gosto pra caramba. E tá caminhando para isso, né? Eu voltei agora para essa área, né? Esse ano mesmo foi muito conturbado, o Dani me acompanhou no final do ano passado para cá, porque basicamente eu mudei de trabalho 3 vezes. Sim. Então foi um tumulto mesmo, porque eu falei, eu preciso, se eu vou embarcar nisso, que eu faça algo que eu goste, ou pelo menos próximo daquilo que eu goste. Porque se eu vou me sujeitar a isso, eu quero o máximo de qualidade de vida possível. E eu acho que hoje, tipo, quase 2 semanas depois que eu entrei nesse novo trabalho, é pouca coisa, gente, mas igual eu falei muito com o Dani, acho que o Dani até já percebeu isso também de mim. O novo trabalho me dá 1 hora a menos da rotina que eu tinha de costume, assim, de trabalhar mesmo. Então eu trabalho 1 hora a menos por dia, e toda sexta-feira eu trabalho de casa. O quanto isso, em 2 semanas, melhorou minha sanidade mental, vocês não têm noção. Então, eu acho que eu estou caminhando para sair desse processo de inquietação. Ainda estou inquieto, porque é aquilo, né? É lugar novo, a gente não sabe como que vai ser daqui 2, 3, 4 meses, que tem muito isso, né? Sim. Mas eu acho que tá caminhando para algo que eu tô gostando. Eu falo porque eu cito muito mais a parte profissional. Porque a parte pessoal minha, eu me sinto muito bem. Isso aí eu não, acho que eu não tenho como não negar que eu tô vivendo um momento mais feliz da minha vida. Porque desde que eu mudei pra cá, minha vida mudou muito. Nossa, tanta coisa que eu já passei, que muitas que eu já compartilhei com o Dani, até coisas também que ele não sabe, mas que me pesou muito. E o momento quando eu mudei, que eu comecei assim, não, vou lutar pela minha independência, vou vir pra cá e viver minha felicidade. Acho que a partir desse momento aí que melhorou muito, sabe? Então, na minha vida pessoal, eu não tenho do que reclamar. Nós temos nossas filhas, a gente tem um teto pra gente ficar debaixo, a gente faz as coisinhas que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. É aquilo, poderia ser melhor pra gente poder ter mais tempo junto? Sim, muito. Que a gente sente falta de ficar junto com o outro, que a gente queria aproveitar mais, principalmente na semana, igual o Dani falou. Mas nessa área eu acho que é muito mais tranquilo. Então uma coisa que estava me incomodando muito é a área profissional. E aí vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Mas por enquanto tá fluindo, vamos dizer assim. Quebrou tudo. Então o ponto de convergência de todo mundo é trabalho. Sim. É o ponto, assim, mais Correria da por vida. conta de instabilidade, por conta de consumo do tempo e tal e coisa, né? Tipo, de A gente o quanto que herdeira, tira, né? Infelizmente não somos herdeiras. Exato. infelizmente. O babado é esse daí. Agora, O seu, você não vai falar? eu Mulher. É lógico, a senhorita. Não é uma entrevistadora. eu sou entrevistadora, assim. Eu estou no... Sim, eu estou mais feliz do que eu já fui.
eu tenho estabilidade, né, dentro de casa, né, financeira, tem estabilidade financeira, tem um período. A gente está vivendo um período muito bom, né, nesse quesito, né, de tipo, a gente tem uma casa boa, a gente consegue manter uma casa boa, um estilo de vida bom que, né, que sustente nós dois. E o meu problema também seria profissional, porém o meu é diferente. Eu tenho outra perspectiva de vocês, né? Para mim é a falta da realização, realmente. Tipo, não me encontrei no mercado de trabalho de um jeito que me satisfizesse. Não consegui prover uma carreira para mim de alguma forma. Eu tenho um ponto que me levou a trazer esse assunto foi que quando eu comecei a fazer live em 2021, eu comecei a fazer live. E eu passava muito tempo fazendo as coisas da live. Então, eu fazendo design pros layouts, colocando, enfim, emote, coisando as coisas do canal, redes sociais mudando, sempre postando alguma coisa, tal coisa. E eu gastava muito tempo dessa forma. E eu comecei a ficar muito tempo, né? Uma coisa que eu tenho é que eu não consigo parar. Isso para qualquer coisa. Eu não tenho o momento de parar. Hoje eu dormi 4 horas. Depois que acabou a live, eu já fui fazer coisa pra semana que vem, pro final da temporada do Panteus. Eu tava escrevendo, eu não consigo parar, gente. Eu não consigo parar. Quando eu começo a fazer alguma coisa, eu não consigo parar. E era isso fazendo live, que era uma outra coisa que eu estava tentando. Aí, como eu não tinha uma carreira de outra forma, né, convencional, eu pensei, eu vou fazer outra coisa. Não é pra mim, né, isso daí eu vou tentar outra coisa. E eu fui testar as lives. Nesse período, o Zico já estava trabalhando, ainda estava trabalhando, né, da mesma forma que está hoje, todos os dias, até 8 da noite, só chega em casa pra jantar, tomar banho e dormir. E a gente tava tendo menos tempo junto, tal coisa. E teve um dia que eu tava travado aqui, fazendo as coisas da live. Já tinha acabado a live, já tinha encerrado. Eu tava fazendo outras coisas pra botar na live também. Tava conversando, a gente entrava no Discord, como até hoje, né? A gente fica até 6, 7 horas da manhã conversando no Discord. E num desses dias, eu levantei, eu fui até a sala, o Zico tava chorando, porque, enfim, porque tava tudo isso acontecendo, a gente teve essa conversa, né, de tipo, ele estava sentindo muito que tava vivendo só pra trabalhar, não tinha mais nada. A gente tinha parado o Cholas naquela época, então não tinha o Cholas, foi na época do hiato. Inclusive, foi por causa também dessa conversa que o Cholas voltou, né, que ele queria dedicar o tempo dele também a um projeto de paixão, né? De um projeto próprio, né, pessoal. E sim, que é o Cholas. O Cholas nunca foi um projeto meu, eu sempre foi dele. Né? Ele que começou, ele que quis, ele falou que eu quero você, fulano, Beltrano, e depois também, de novo, quando teve a volta, vai ser eu, você, fulano, Beltrano. E sempre foi dessa forma. E nessa época que a gente não estava fazendo, e que houve essa conversa, aí eu comecei a ponderar sobre isso, de tipo, ele tem uma carreira de, sei lá, quase 20 anos. 20 anos no cinema, de 20 anos exatos dentro do cinema nacional, todo mundo conhece o nome dele, ele é referência do mercado dele, todo mundo sabe quem ele é, quase na América Latina também. Então, assim, é uma carreira muito bem estabelecida, é uma carreira grande, é uma carreira louvável. E eu, naquele momento, eu não consegui, tipo... aí que eu me dei conta de... Eu tenho inveja disso, porque, assim, é alguma coisa que eu não consigo fazer. Sim. Não consigo fazer. E por isso que eu pensei... eu fiquei tanto tempo pensando, e isso foi uma coisa que entrou na minha cabeça, que eu fiquei muito tempo pensando. Isso estava trazendo, não uma infelicidade, mas era um ponto de discordância dele com ele mesmo, de tipo, o tempo que ele perde ali, porém que é uma coisa que ele conquistou e que ele quis conquistar.
Então é aquele negócio, né? De tipo, a ânsia de ter e o tédio de possuir. Isso Ele mesmo. buscou. Quando ele chegou e alcançou aquele ponto ali. E ele foi buscando tudo isso. E quando chegou lá, ele. Porra, eu só fiz isso. Você entendeu? E não é só isso, é uma coisa muito grande, Sim. né? E aí eu comecei a pensar nas coisas, tipo, eu falei pra ele, eu não tenho como te ajudar nisso, eu não tenho como te tirar desse lugar, não tenho como. Não tem. Não é possível eu fazer alguma coisa a respeito disso, né? Tipo, se você quer fazer outra coisa, faz outra coisa. Não cabe, não tem que partir de mim, não tem como partir de mim, né? E só que o contrário também me pegou de por que eu não estou fazendo, ou por que eu não fiz, ou porque. E aí eu comecei, sabe, uma culpa na minha cabeça de tipo, eu tenho tudo para fazer algo dar certo e provavelmente a capacidade de. Porém, me falta estrutura, talvez, sei lá, psicológica, para lidar com isso, você entendeu? Então, para mim, o quesito é outro. Uhum. Você entendeu? Então, quando eu vi ele falando de que aquilo era um fardo, um peso, alguma coisa que ele se arrependia, não se arrependia, mas que era um ponto de interrogação às vezes, aí eu. Tá, e que mais que eu posso fazer, né? O que eu tenho que é um ponto de interrogação pra mim? E é a mesma coisa, tipo, é carreira. Tipo, isso sempre me incomoda. Quando alguém me pergunta o que você faz e eu, tipo, como é que eu vou explicar que eu faço live de RPG, que eu escrevo horrores, que eu, sabe, eu só tenho projetos. O Cholas é um projeto de paixão, o CritaCast, a Crita Amor inteira é um projeto de paixão, são coisas que eu gosto de fazer, que eu faço com muito empenho, que eu tô sempre trabalhando em cima, meu PC inteiro tá tomado de coisa de todos esses projetos, sempre fazendo alguma coisa extra, mas como é que não é convencional, né? E o meu tempo inteiro tá indo para isso, para esse projeto, para todos esses projetos. E eu dedico meu talento, meu tempo, minhas horas para isso e tal e coisa. E parece que você acaba não gerando o suficiente para que você teria que provar para alguém. Mas quem é esse alguém? Mas aí entra um pouco da cobrança do capitalismo, né? Exatamente. Se você não está produzindo dinheiro, o retorno financeiro, você não está produzindo. Exato. E acho que o Brasil, principalmente profissões que não são quase operárias, não são muito respeitadas. Sim. Então, por exemplo, hoje você é um escritor em atividade. Sim. Você ainda não lançou o seu primeiro romance, mas você está na direção dele. Só que falar sou escritor, sou um desenhista, essas profissões meio que no Brasil não são muito respeitadas, né? A pessoa fala, tá, mas o que você faz da vida para viver? Sou escritor, né? Sim. Eu escrevo livro, eu sou um desenhista, eu sou um artista, então acho que essas são profissões que não são tão rejeitadas e aí existe um tabu de a gente assumir essas profissões, sim, né? Exatamente. Mas que eu acho que tem diminuído. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão se permitindo a falar essas profissões. Teve uma interação que alguém me perguntou, isso na época que eu fazia live, que alguém me perguntou o que eu fazia, eu falei, eu sou streamer. E a pessoa ficou com uma cara de interrogação. Eu falei, aí eu não posso te ajudar também, né? Porra, bicho. Aí, tipo, você explicar. Porque assim, você explicar o que você faz pra alguém. Por que eu tenho que te explicar? Essa é a pergunta que eu ia fazer. Entender por que eu tenho que te explicar? Sim. Se é uma coisa que você não tem o conhecimento sobre o que é, então, assim. Muito aquilo, né, que o pessoal fala, que impõe o quanto que aquela pessoa vai te respeitar ou não. Exato. Existe muito isso de que o que você faz, a sua profissão, a sua fonte de renda, ela te coloca num ranking. Existe um ranking, as pessoas na cabeça delas, né? Existe um ranking que, sou médico, opa, aqui em cima. Sou autônomo, opa, aqui embaixo. Então, sim, as pessoas, elas acham que, elas gostam de perguntar isso para ver que nível de respeito elas vão ter com você. Infelizmente. Exato. Porque fala assim, então quanto que essa pessoa lutou na vida pra chegar? Então, ela é um médico, então ela passou. Exato. Ela estudou pra caramba, teve notas boas, ela fez uma faculdade de respeito, porque pra entrar nessa faculdade você teve que estudar pra caramba pra fazer isso.
ela teve que dedicar 6 anos de estudo, 2 anos de como é que chama? Residência, teve que passar por tanta coisa, fazer plantão, não sei o quê. Então, essa pessoa é uma pessoa que eu vou doar o meu respeito, porque ela Sim. viveu por isso tudo. Enquanto, necessariamente, às vezes não é. Não desmerece uma outra pessoa que passou por muito mais perrengue pra conseguir, sei lá, o mínimo de renda possível. Mas as pessoas, elas gostam de catalogar. Parece que ela tá esperando o momento pra compreender a hierarquia que existe entre os dois. Sim. Se ela está acima ou abaixo de você. Se você Isso. fala, eu sou um neurocirurgião, você entendeu? Engenheiro. Um engenheiro. Sim. Aí você tá acima. Não, sou nada disso, não. Sou artista. Aí você tá abaixo. Né? Artista é a última camada. Artista é a última camada. Eu tenho um ponto só pra fechar, que eu acho que eu caio um pouco nos dois sentidos, tanto que a G falou e o que o Lipe e todo mundo aqui, né, que tá no CLT passa. Porque eu tava conversando com o Iago até na viagem que a gente foi. E no carro, né, 4 horas dá pra render assunto. E eu tava falando com ele que eu tava começando a gostar um pouco mais do trabalho, por fazer mais sentido, né? Tipo, as mudanças que ocorreram me fazer ter um sentido ali dentro. Só que eu deito no travesseiro pensando, será que eu tô tentando criar esse sentido pra justificar de que eu vou ter que aceitar isso pro resto da vida, sabe? Então, puxa as duas coisas, porque a vontade de ser artista ou fazer uma coisa diferente entra numa parte difícil de- da sociedade, assim, de pegar e começar a fazer, porque eu não vou sair e vou conseguir um emprego CLT que vai me dar, sei lá, um salário no fim do mês. Eu vou conseguir fazer algumas artes e vender ela por R$ 50, no fim do mês eu vou ter R$ 200, porque o tempo de criação não é de um dia para o outro. A não ser que você, né, tenha exatamente esse tempo e empenho de ficar ali o tempo todo. Só que aonde eu vou arrumar esse tempo, esse empenho, sabe? Eu até justifico um pouco de não estar feliz agora por falta de qualidade de vida, porque não tenho tempo de começar uma coisa que realmente eu gosto de fazer. Ou então, quando eu começo, logo o cansaço me toma e me prejudica naquela coisa, sabe? Não Sim. me dá disposição de mudança. Então, a vida CLT é um tabuleiro de xadrez, você fica a semana toda tentando não deixar. É a rainha que, se você perde, O rei. o rei, deixar o rei cair, né? Então, Isso. tipo assim, você fica jogando. Eu falei pro Iago, eu chego sexta-feira, eu passei a perna em tanta gente que até eu não acredito no que eu falo. E isso é a vida do CLT. Eu não tô falando, tipo assim, nossa, eu sou ruim por fazer isso, não. Todo mundo faz. Não é, tipo, passar a perna, literal, mas assim, você joga um jogo de segunda a É o sexta. jogo, né? É a personagem, né, que você veste, né? É, É você verdade. veste e joga. E chegar em casa com esse cansaço é insuportável. A Só mente, que né? você tenta colocar coisas pra inverter isso e, tipo assim, a sociedade não te abraça, né? Tipo, não dá pra você pegar e desistir. Senão você não come no fim do mês. Hum. Então acho que pega isso das duas coisas, sabe? É uma balança que a gente vive, porque eu falo que existe muito esses dois lados. Nós somos pessoas, nós 5 aqui, acredito ponderamente nisso, que a gente questiona muito o estilo de vida, tipo assim, de como que é o padrão hoje, né? Esse que o Zico falou, o próprio capitalismo, né? A gente questiona isso todo dia. Só que ao mesmo tempo é um lado você questioná-lo e ao mesmo tempo você ter que se submeter a ele. Porque, infelizmente, se você não faz isso, igual aquilo, eu quero seguir o sonho da minha vida. Igual hoje, por exemplo, o que me deixaria feliz, por exemplo, acho que seria uma pergunta que talvez a gente pode tratar aqui de cada um. Mas o que hoje é o cenário ideal pra mim, que eu poderia dizer assim, poxa, estou 100% feliz. Porque, igual, de novo, eu vou puxar pro lado mais profissional, porque o lado pessoal, hoje eu me sinto muito bem pessoalmente. Mas, querendo ou não, é aquilo. O pessoal e o profissional é muito difícil separar, porque um acaba afetando o outro. Se você tá feliz no pessoal,
pode respingar positivamente no profissional. Se você tá mal no profissional, respinga negativamente no pessoal. Não tem jeito. Sim. Porque é sempre essa luta de um com o outro, né? Mas Mas que a gente sofre em casa, né? Geralmente. sofre em casa, porque você chega, você desabafa, você externaliza Sim, muita Você sofre coisa, no né? pessoal. Isso que é o É, inclusive, essa era a minha próxima pergunta, assim, quais as suas expectativas hoje? Sabe, o que você Aham. espera? O que você ainda espera da vida, assim, seja no pessoal, seja no... Tanto no profissional quanto no... Como é que é, meu? Tanto no pessoal quanto no profissional, bicho. O que vocês... assim, a gente falou muito do profissional, mas... E o que te levaria a... Desse lugar que você tá hoje, pra pelo menos um pouquinho mais feliz, ou pra algo que trouxesse mais felicidade? Você, aliás, você que gerou isso na minha cabeça. Hoje, você olha para aquele momento, você conseguiu abater aquilo? Você conseguiu gerar algum tipo de expectativa? O que você esperava que viesse daquilo ali veio? Gerou novas expectativas? Conseguiu? Como é que tá a sua vida? Como é que tá o coraçãozinho? São duas perguntas diferentes aí, né? Mas sim, porque houveram mudanças, né, na minha carreira profissional e veio um reconhecimento maior nos últimos anos que deixou eu mais feliz com o que, né, eu faço e estou fazendo. E acho que eu virei uma chavinha na minha cabeça que é sair do escritório e dar uma desligada. Acho que a gente vive. Exato, a gente vive no escritório muito. Essa vida do escritório, você sai do escritório e continua pensando no trabalho, e isso é ruim. Não que você vai largar, né? Se um cliente me liga às vezes numa urgência depois do horário, eu atendo tudo. Mas você não ficar o tempo inteiro pensando só naquilo, eu acho que isso dá. E aí você tem outras coisas para fazer. Jogar um videogame, ler um livro, correr atrás da gata, se distrair, né? Não ficar só pensando no trabalho, porque senão você fica realmente 24 horas só vivendo o trabalho. Fazer outras coisas para que te desligue. Eu acho que isso que é a grande coisa, assim, né? E o que me faria mais feliz hoje seria, acho que ter mais tempo útil em casa, né? Mais tempo em casa, né? Mais qualidade de tempo em casa. E eu acho que também ter, sei lá, a nossa casa, né? Ter o sair do aluguel, assim, que é uma coisa que também. Às vezes você quer furar um prego na parede, você fala, putz, né? Depois não vou fazer. Então acho que hoje, sim. Qual seria o próximo passo para você ser feliz? Acho que seria isso, assim. Seria ter minha própria casa, assim, só. Mas você não respondeu a pergunta que eu fiz. Respondi. Não foi isso que você perguntou? Não. O que você perguntou? Se daquele momento pra cá. Então, sim, que é minha carreira profissional. Mas aí você falou da sua profissão. Mas no pessoal, assim, eu tenho até medo de falar, porque o meu pessoal tá muito bem, assim, sabe? Eu sou muito feliz no meu casamento, eu já falei isso. Quando eu me assumi gay, eu acho. Aí você tem vergonha disso. Não tenho vergonha, mas. É uma olhada. É vergonha, exatamente, uma olhada. Mas o vergonha parece que de ser feliz, né? Por exemplo, eu quando me assumi gay, não achava que. Você tocou no ponto. A vergonha de ser feliz. Exato. Viver! É o pagodinho. A gente tem vergonha de ser feliz, né? Tipo, de parecer arrogante, né? Tudo parece muito Twitter, né? Que você não pode ter pai, não pode comer sorvete, você não pode comer um salmão. Não, e aí você se coloca num lugar de privilegiado mesmo, né? Tipo, eu sou feliz no meu casamento. Até ia falar pra gente fazer um episódio disso de como os relacionamentos monogâmicos LGBTs têm superado assim os casamentos héteros, né? Porque os casamentos héteros, você não pergunta pra um hétero e nenhum fala que tá feliz no casamento. É impressionante. Todos eles, porque minha mulher, porque meu marido. Mano, por que você tá casado, então? Separa, linda. Não, exatamente. Se você... Aí você é gay, fala, não, tô de boa com meu marido lá, sabe? Tem a vida boa com ele. Parece que é um alienígena, né? Entendeu? Nossa, não, é mentira, você tá mentindo. Já é alienígena que é viado. Então, não, você tá querendo fazer. É mentira sua. Você só não tá querendo contar os podres do seu casamento. Pô, não é isso. É a verdade, entendeu? Então, eu acho que é muito isso. Comparando relacionamento. E aí eu vejo muitos influencers de casais gays, não sei o quê, e é muito parecido com a vida que a gente leva, assim.
Então, e os amigos também. Então você vê assim, eu acho que tem um padrão de vida monogâmica gay ali que é o que os héteros viviam, assim, sabe? Sei lá, em algum dia, talvez, não sei se vivia Como da Bíblia. como manda a Bíblia. Isso é verdade. Mas existe, com certeza, essa vergonha de se assumir feliz e de se colocar num lugar de privilégio, né? Que é privilégio, então, ser feliz hoje em dia. Não, mas você, por exemplo, você vai reclamar tendo uma casa que a gente tem, podendo comprar o que a gente quer, entendeu? Então não posso reclamar mais. Tanto cu. Porque reclamar é um estado natural do ser humano hoje em dia. Então, se você não reclama, as Exatamente. pessoas olham pra você e falam, tem algo errado. Você não tem nada pra reclamar. Acho que é esquisito, né? É. Meu Deus, credo. Márcia. Eu vou reclamar. Eu vou reclamar. Eu vou reclamar mesmo. Então, coisa que eu sei na minha vida fazer é reclamar. Assim, pra mim é difícil dizer porque eu sou uma pessoa que eu só fico bem com instabilidade financeira. Eu não vejo meu futuro com ninguém, não me vejo casado, não me vejo namorando. Eu sou uma pessoa muito difícil de se conviver, de se lidar. Então, eu não me vejo daqui a tantos anos eu estou casado com um homem, blá blá blá, não. Provavelmente não estarei, provavelmente eu vou morrer, tipo, sozinho, de boa, não tenho problema com isso. Mas é só a questão de estabilidade financeira. Eu acho que se eu tivesse isso, eu teria paz, porque problema a gente sempre vai ter. Eu acho mesmo Sim. que a sua vida você seja uma pessoa ali 24 horas feliz, sempre vai ter ali uma pedrinha no seu sapato, um problema no trabalho, uma discussão entre amigos, um familiar se metendo na sua vida, sempre vai ter esse tipo Sempre de coisa, vai né? ter. Vai ter essa merda. Mas aí você vai lidando com esses Você problemas. lida, né? Você lida. Porque até com o passar dos anos, você aprende a lidar com todos esses problemas. Então, quando vem, é só mais um. Você vai lá, resolve, Exatamente. deixa pra você, vida que O- segue. Isso não vai estragar O seu dia. problema é que a gente lida com o financeiro, né? Seria mais fácil ter o Exato. financeiro lidar com O problema- sozinho. E eu sempre. Eu já falei, acho que isso umas 2 vezes aqui no podcast, que o problema financeiro, as palavras, elas não vão te ajudar. Então, um ombro amigo não vai te dar nenhuma. Pra mim, eu falo isso pra mim, tá? Eu falo assim. Pra mim, não vai me dar nenhuma coisa e falar assim, vai ficar tudo bem. Não, não vai. Ai, vai passar. Não vai. Não tem como. Passar vai. Se eu receber o dinheiro, vai. né? Se você me der R$1.000, Tipo, eu até vi um post esses dias que fala. Era um post sobre signo. Eu não acredito em signo, mas eu gosto de ler essas coisas. E falava assim, capricorniano, frases que capricorniano não gosta de ouvir. E é literalmente isso. Vai ficar tudo bem. Ai, não, vai dar certo. Ai, não, vai ficar tudo bem. Não, não vai. Não vai. O problema vai passar? Vai, mas vai vir outro. Então, tipo assim, a merda vai continuar fedendo. Sabe? Mas isso é uma coisa que eu não gosto. Ai, sabe uma coisa que eu ouvi esses dias que eu achei genial? Foi a Joan Rivers. Lembra da Joan Rivers? Ela é muito maravilhosa, Joan Rivers, mas faleceu, né? Que Deus a tem em bom lugar. E ela falou assim: quando o pessoal fala. O pessoal, né, quando é adolescente, tal coisa, o pessoal fala: It gets better, né? As coisas melhoram. A vida fica melhor. E ela fala: Não, isso é mentira. A vida não fica melhor, as pessoas não ficam melhor. É você que fica melhor. Exato. Você tem que ficar melhor, porque é você que vai lidar com isso daí no futuro, você que vai lidar com esses mesmos problemas no futuro, você que vai lidar com seus pais, com o seu esposo, com seus filhos, com seus amigos, é você que vai lidar. Então você que fique melhor, você entendeu? Exatamente. Então seria estabilidade, né, amiga, no seu caso. Se tivesse Pra mim estabilidade. É porque eu só posso. É dinheiro. Porque eu só posso analisar o meu futuro como pessoal, enfim, sentimental, com o meu financeiro, porque tudo pra mim, na minha vida, parte disso. Então é eu ter estabilidade financeira, é eu ter o meu canto. A minha vida se resume a esse universo, né? Porque, como eu falei, não tenho parceiro, eu moro com minha mãe, que pra mim é um problema. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar sozinho, de viver sozinho, de ditar as minhas próprias regras em tudo que eu estou à frente, né? Eu não sou muito dessa de vou passar minha vida inteira morando com a minha mãe. Não. Eu posso morar num quarto desse tamanho, eu vou morar nesse quarto sozinho. Sim. Sabe? Só que pra isso eu preciso de estabilidade financeira. E aí, quando eu tiver isso, aí sim eu posso, eu vou analisar aqui o que pode vir ali no meu futuro, sabe? É isso. Mas eu acho até, só complementando um pouco o que a madrinha falou, que eu acho que parte do princípio de
sempre começa da estabilidade financeira, né? A gente vive num mundo que, se você não tem estabilidade financeira, é balela a gente falar. Então, sim, quando você consegue, você atinge, sei lá, uma estabilidade financeira, e isso não quer dizer ficar rico, né? Conseguir pagar suas contas, conseguir ter o que você quer, comprar o que você quer, não é ser Exatamente. milionário, é o mínimo ali que você consegue. Quando você atinge, beleza, essa vida que eu tô levando Dinheiro aqui. traz felicidade, sim. Essa é a verdade. Então, tipo, mas às vezes, tipo, não é, eu não sou feliz porque eu não tenho milhões, entendeu? Não. Então, se eu tô conseguindo ali, a partir dali, aí sim você começa a pensar nas outras coisas. Eu sou feliz porque eu não tenho que me preocupar se eu vou conseguir pagar a conta de luz ou não amanhã. Isso, exatamente. Isso. Então, essas que são as coisas, entendeu? Daniel. Igual todo mundo, né? Nessa questão de financeiro. Mas eu acho que o que eu, assim, vejo pro futuro, que eu quero agarrar isso e tentar ao máximo para melhorar, principalmente essa parte de qualidade de vida, é a minha inversão de financeiro, sabe? Virar o meu financeiro hoje em dia, o que eu faço hoje em dia para, né, ganhar meu sofrido dinheirinho no fim do mês, fazer a conversão para que realmente eu não precise passar por essa falta de qualidade de vida na semana. Porque assim, igual eu vim pensando, a gente conversando aqui, né, durante esse tempo, essa questão de qualidade de vida não é gerada de ficar à toa, viu, gente? De, tipo, ficar em casa só fazendo o que você gosta, sei lá, assistindo um filme o dia todo, jogando. Não é só disso. É você ter uma semana de trabalho, gostar de fazer aquele trabalho, chegar em casa com a cabeça fresca, quando chegar para descansar, conseguir descansar, acordar bem, falar assim, nossa, eu ia falar que dia lindo, mas nem sempre é assim também. Mas às vezes assim, sabe? Eita, só cantando. Que ó, e tudo mais. Então, tipo assim, o que eu vejo. Deitar no travesseiro satisfeito com o que você fez no dia, né? Exatamente. Porque Feliz. hoje eu deito no travesseiro pensando qual o problema que eu vou lidar amanhã. Então, não quero isso, sabe? Não quero ficar. Deitar no travesseiro amanhã vai ser um lixo. Putz, amanhã eu tenho que falar com fulano. Putz, amanhã eu tenho que ligar pra Cicrano. Tem que Amanhã eu resolver tenho o problema É. tal pessoa. Nossa, outra pessoa vai me Ai, dar dor de cabeça. Então é barra, entendeu? Então você trabalhar isso todos os dias vai te dando o que eu falo aqui em casa de burrice. Porque você vai ficando burro e só aprendendo a resolver problemas dos outros. Você não consegue criar, sabe? Você se bloqueia assim de. Quando eu digo burro, é burrinha, assim. Não, uma burra! eu digo que, tipo assim, você só sabe fazer aquilo, sabe? Você não se desenvolve. O cérebro precisa desenvolver, gente. Se você só resolve problema ali o tempo todo, lida com frustração, ele para. Ele não vai desenvolver. Você vai Sim. perder, tipo assim, se você passar por isso por uns 5 anos, quando você pegar um livro lá na frente, você vai ralar para ler um livro. Que é o básico, assim, de você parar e ler alguma coisa. Então, chega um ponto que a gente vai começando a se sentir burra por estar só lidando com frustrações. Sim. Uhum. E eu acho que, para mim, uma felicidade futura seria começar a inverter essas coisas. Sair aos poucos, porque não dá para chutar o balde do nada, a gente sabe disso, é a realidade. E conseguir ir invertendo e fazendo o que realmente eu quero fazer. Eu não sei ainda exatamente o que eu quero fazer, porque cada semana eu faço uma coisa e não termino e vou para outra. Esse é um problema também, mas Mas ter tempo para você descobrir isso. Mas ter qualidade tempo pra de vida, descobrir. porque aí você consegue descobrir o que você realmente quer. Isso. E isso eu vou desenvolvendo de acordo com o que até o Zico falou. Sai do trabalho, paro de pensar no trabalho. Então eu consigo me desenvolver na outra coisa. Sim. Então é um processo que eu tô levando. Já faz um tempinho, só que agora eu tô resolvendo umas outras coisas para poder me empenhar mais, que eu consiga inverter, sabe? Inverter tudo isso, poder sair aqui no meio da semana e ver meus amigos, poder sair qualquer dia e ver minha família, conseguir liberdade, trabalhar de um jeito melhor, sabe? Num horário melhor, um home office, alguma coisa assim, que isso ajuda muito. Muito.
Se for um CLT também que seja um ambiente saudável, né, que é o básico de tudo, só que vamos dizer que 99% das empresas hoje são lixo. Tem a 1% que às vezes mostra uma qualidade, mas lá dentro é outra. Então, poder me desenvolver aos Eita. poucos. Eu me desenvolvo e evoluo com meu filho. Exactly. Iago! Sobre essa questão, acho que até que eu ia comentar sobre antes, mas eu vejo, vamos ver assim, eu vejo duas coisas. Acho que igual acho que muito que o Zico posicionou, né? Se eu fosse, o que me colocaria num upzinho ali a mais. Pessoalmente, eu acho também que a gente também sonha sair do aluguel. Eu acho que isso é uma coisa boa, porque querendo ou não, te dá uma folga financeira maior também, né? Porque entra aquela questão da estabilidade que a Madre falou, porque, gente, tipo assim, o quê? Uns 30% do nosso salário é dedicado. Um terço do Do nosso salário é dedicado aluguel. ao aluguel. Só Só aluguel. o aluguel. Não é nem, tipo assim, 2 as terços contas, são luz, água, a gente sabe que a gente tem que pagar essas coisas, mas, tipo assim, se a gente livrasse do aluguel, já era um terço a mais que a gente teria pra, sei lá, fazer mais viagens, poder, tipo, sei lá, ter mais qualidade de vida, igual também o Dani mencionou. Então, eu acho que isso também é um futuro, é algo pro futuro que, pessoalmente, eu gostaria de ter. Só que como a gente tá nesse processo de descoberta e coisa, a gente fica naquilo, tá, mas onde eu vou comprar essa casa? Onde eu vou comprar esse apartamento? Aqui em Varginha? Vai ser em outra cidade? Então a gente tá nesse processo ainda, por isso também que a gente não tomou esse passo pra frente, além da questão financeira, mas além de descobrir onde a gente quer ficar, né? A gente não se encaixou A ainda gente não no se mundo. encaixou ainda. Assim, a gente gosta, assim, por um lado, quando a gente vê algumas situações, igual muito que o Zico compartilha, de cidade grande e tal, a gente gosta daqui nesse ponto, mas ao mesmo tempo a gente parece que não tem muita oportunidade aqui. Então a gente fica nessa balança, né? De tentar, eu gasto 10 minutos para chegar no meu trabalho, mas eu me limito a uma certa gama de oportunidades que são entregues a mim. Então, Sim. é muito essa questão. Então, o lado pessoal eu diria isso, questão de imóvel. Agora, o lado profissional, eu acho que seria muito isso que o Dani falou, de você fazer algo que 100% você goste e que com isso você tenha esse retorno financeiro para lidar com essas outras situações. Então acaba que o trabalho não é trabalho. É aquela frase clichê, faça aquilo que você gosta que não parece trabalho, né? Que é uma coisa mais ou menos assim que as pessoas falam. Não botariam 100% nisso, Não porque é 100%. sempre é trabalho. Você tem que sempre saber é um diferenciar. compromisso. Se não fosse trabalho, né, não seria, você não teria que trabalhar. Mas eu acho que seria muito essa questão dos nossos projetos, né? Tanto aqui o Cholas, que vos falamos, quanto a Grita Mori, eu acho que seria isso de fato ser reconhecido ao ponto de devolver pra gente uma verba. Que a gente pudesse falar assim, vamos viver 100% disso. Eu acho que, profissionalmente falando, eu acho que seria muito isso. Porque eu, na minha cabeça, gente, eu sou uma pessoa também que quando minha criatividade ela é esmagada, eu fico incomodado. E eu comecei a perceber muito isso, principalmente nas últimas 2 empresas que eu passei. Por isso que eu tava nessa mudança completa, porque eu falei assim, cara, minha criatividade tá uma merda, eu quero desenvolver ela, eu preciso ter um ambiente ou coisas ao meu redor que me façam trabalhar, nem que seja usar minha criatividade para dentro do meu trabalho, não necessariamente para uma atividade externa. Sim. E eu tava vivendo muito isso. E aí, o que me fez mudar agora para esse trabalho que eu tô, porque pelo menos eu sinto que eu consigo usar mais minha criatividade no dia a dia. Eu não fico limitado a um processo mecânico. Eu descobri que processos mecânicos me incomodam, porque eu não posso fazer algo diferente, eu tenho que seguir aquilo. Então, isso é um ponto que eu descobri nos últimos meses, que de fato eu falei assim, realmente isso me incomoda. Sim. Então, eu acredito que profissionalmente seria muito isso, desses projetos nossos alcançassem as pessoas, a gente pudesse, assim, que querendo ou não, para isso a gente precisa de público. Porque com o público a gente consegue, né, essa devolutiva aí de reconhecimento, de fazer trabalhos externos, parcerias e N coisas aí acontecendo. Porque a gente estaria investindo nas nossas carreiras e, ao mesmo tempo, sentindo esse sentimento de reconhecimento que o Zico falou aí no começo. Tudo o que eu tô fazendo, o que eu criei com meus amigos, tá dando certo. A gente tá conseguindo
viver disso, a gente tá conseguindo entregar a nossa visão para que outras pessoas também tenham enxerguem essa possibilidade. Poxa, a gente saiu daqui, alcançou aquilo ali, e a gente quer mostrar, porque a gente é um grupo muito criativo, a gente é um grupo que dedica muito, né? Porque a gente faz tudo aqui que a gente vem fazendo, a gente faz fora do nosso horário, matando o nosso horário de descanso, né? Vamos dizer assim, para justamente poder criar essas coisas assim. A gente gosta do que faz, mas querendo ou não, ao mesmo tempo a gente dedica tempo para isso. Então, eu acho que seria muito isso, né? A gente atingir esse patamar, sabe? É você? bom. Eu acho que o aspecto financeiro realmente é o que mais pega quando a gente vai pro prático, né? Tipo, pro imediato, pra praticidade imediata, é isso. Que através disso você tem, né, outras portas se abrem para todos os outros tipos de realizações. Só que, não sei, pra mim, eu acho que realização seria reconhecimento. Eu acho que seria isso, sabe? Tipo, fazer alguma coisa que alguém fale, nossa, isso aqui tá legal, isso aqui tá bom, isso aqui tá muito interessante, eu gostei disso. Sabe, eu quero acompanhar isso, eu quero ver mais disso, sabe? Isso seria pra mim é validação, né? Acaba que é validação, sabe? Ter a validação do que você tá fazendo faz sentido pra alguém. E falando em sentido, esse era o ponto principal de tudo isso. A gente ficou muito no prático, né? Só que o prático é óbvio, porque ele é prático, por isso que ele é prático, né? É o óbvio, é o instantâneo, é o automático. Se a gente tem dinheiro, porta se abre. Se a gente tem estabilidade, tudo se abre. Só que, pelo que você vive? Eu vivo pela minha família e pelos meus amigos. Encerramos o programa de hoje. Um beijo. Até a próxima. Gente, É verdade. Eu vivo Tá excelente. Em que sentido? Para dar para minha família, para dar uma boas condições, né, de vida para ela, e para os meus amigos poderem ter bons momentos com ele. Então, tipo, a gente está planejando visitar Marminha. É uma coisa que eu criei ali de tipo de ansiedade, quero muito poder conhecer ela. Os meninos, já estou esperando quando vai ser o nosso próximo encontro de a gente ficar junto de novo, entendeu? E é isso, acho que hoje é ter bons momentos com os meus amigos, né? E minha família ter bons momentos e dar uma condição boa para ela. Márcia. Ó, pra ser bem sincero, eu já falei isso outras vezes e tanto em Cal como aqui, acho que eu falei uma vez aqui no Tiolas. E eu não vejo sentido na vida, pra nada. É pessoal, profissional, nada. Nem como a gente brinca muito, né, com isso, se morrer aí não, deixa Deus trabalhar. Mas eu não tenho, eu não sou uma pessoa eu tenho uma família que eu amo, e a minha família de paixão, assim, meu Deus, não. Eu tenho, né, vocês que são minha ponte até esse momento, né, eu acho que até a minha morte a gente vai caminhando ali, quando chega no fim da ponte, acabou, e é isso. Mas eu não vejo sentido na vida. Obviamente que eu também não vou viver, eu tenho depressão, meu Deus, não. Como eu falei mais cedo, a nossa vida é de altos e baixos. Então, existe sim momentos felizes, que você curte com os amigos e tudo mais, mas existe, para a maioria das pessoas, um sentido maior, que é como o Felipe falou, família, amigos, pode ser seu trabalho, pode ser um carro, uma casa, sei lá, qualquer tipo de sonho que você tenha. Eu acho que o sonho faz parte do sentido. Né? Se você tem um sonho e você quer alcançar aquele sonho, você tem um sentido. Eu não vejo mais sentido. Eu não tenho sentido. Eu não tenho mais sonhos. Eu não tenho vontades. Eu não. Tem isso aqui pra hoje, eu vou fazer isso pra hoje. Tem isso aqui pra amanhã, eu vou fazer isso aqui pra amanhã. Não tem nada, não tem nada. E aí a gente vive, comendo, bebendo, dormindo, acordando. Mas eu vou discordar um pouco da Madre. Porque aí acho que aí isso é o que faz sentido pra você. Viver um dia após o outro. isso é verdade. Que é o correto, né, também. Sim. Acho que o sentido é esse, é viver cada dia. Só que tem pessoas que têm. O viver é um sentido assim, nossa, eu gosto de viver. Então eu gosto de viver o momento, eu gosto de viver o dia, eu gosto de viver o amanhã, eu gosto de viver o passado, enfim, qualquer coisa. Eu só sou isso. Acordo, abro os olhos, faço o que eu tenho que fazer, porque eu necessito de coisas básicas da vida, como todo mundo.
Então você precisa fazer isso, você precisa trabalhar, você precisa comer, você precisa fazer coisas. Mas pra mim é, tipo, só. O seu sentido é viver por viver. Então, tipo, ainda é um Não, sentido. não tem nada além. Tipo, É. como o Felipe falou, eu vivo mais pela minha família, pelos meus amigos. Sempre eu vivo mais algo. Eu vivo, mas. Eu vivo. Eu vivo. Uhum. Essa linha, no meu caso, entendeu? Daniel. Eu acho que, tipo, o sentido pra mim de viver é ter sentimentos, sabe? Tipo assim, sentimento de alívio quando você faz uma coisa que você acha que não consegue, felicidade, igual a gente começou a falar aqui, até tristeza, sabe? Tipo, tem momentos que você passa vivendo e que você tá triste, mas que você tem que passar, porque depois vai vir um outro sentimento, que seria talvez felicidade ou alívio, pra suprir isso e você aprender. Então eu acho que, pra mim, é isso. O sentido da vida é ter esses sentimentos. Porque tudo que é gostoso vem de sentimentos, gente. Igual essa semana, o Iago viu a angústia que eu tava pra fazer uma coisa simples que qualquer pessoa olha pra minha cara e fala: faz, vai, faz, porra. É tão simples, 10 minutos você faz. Eu Mas gastei cocô. 5 horas pra fazer uma coisa de 10 minutos. Quando ele me viu, ele ficou tipo assim: o que que eu faço pra te ajudar? Eu não sei o que eu faço. Quando ele acabou, eu tava sorrindo. Quando eu acabei, eu tava sorrindo de um lado do outro. Então, tipo, eu passei um desespero e depois um alívio. E parece que sai um peso, assim. Então, eu acho que a vida é você ter esses pesos nas costas, mas saber tirar, saber ter Picos e outros vales, picos e vales. Pequenas vitórias, né? sentimentos, sabe? São pequenas vitórias, Pequenas vitórias. é igual a Medinha falou, é dias por dias, né? Só saber aproveitar o que tá acontecendo, sabe? Sim. Não vou deixar de aproveitar por eu não acreditar na vida. Eu vou aproveitar enquanto tá acontecendo. Sim. Se acabar amanhã, acabou. Mas eu aproveito cada minuto, assim, tipo, tento aproveitar. Iago. Entra muito essas duas coisas. Eu acho que eu vou pegar muito o que o Lipe falou sobre questão de família e tudo mais, e o que o Dani falou sobre questões de sentimentos. Porque eu sou uma pessoa muito expressiva, né? O Dani que sabe que em casa, quando eu fico feliz, eu fico muito feliz. Quando eu fico triste, eu fico muito triste. Quando eu fico com raiva, eu fico com muita raiva. Igual tá acontecendo uma situação pessoal essa semana, e o Dani viu o quanto que eu tava frustrado com isso também. Que eu, até mexendo com justiça, eu tô mexendo junto, mas eu externalizo muito aquilo que eu tô sentindo, porque eu acho que eu tenho essa característica de viver muito intensamente as coisas. Mas eu acho que o sentido pra mim entra muito do que eu tinha acabado de falar, de pequenas vitórias. Quando eu vejo coisas que eu às vezes quero, ou enfim, hoje eu não vejo. Antes eu tinha muito isso, de ter um objetivo muito grande pra alcançar, e aí só quando eu alcançasse aquilo eu de fato estaria satisfeito e feliz, e meu objetivo estava cumprido, valeu a pena viver. Hoje eu já não vejo mais isso. Eu acho que especialmente depois que eu vim pra cá, eu tô valorizando mais esses pequenos momentos. Acho que a gente comentou isso no outro episódio, acho que foi até o Zé que eu tinha introduzido esse assunto. Mas acho que muitas dessas pequenas vitórias. Hoje, por exemplo, qual que foi a minha felicidade do dia? Igual a gente fez a faxininha aqui em casa e tal, arrumamos tudo, tem esse estado de tá gostoso o ambiente que você tá morando, mas igual eu saí hoje, fui lá comprar as coisas pras meninas, nossas filhinhas, e ter comprado o churi, né? Churi? Churu. O churu. Compramos churu, elas nunca tinham comido churu. A gente sentou nesse sofá e deu pras duas comer. A carinha que elas fizeram de felicidade comendo churu, eu olhei assim e falei assim, sou feliz. Naquele exato momento, a felicidade tomou conta, sabe? Tinha um rosto. A felicidade Então tinha eu falei rosto. assim, poxa, nesse momento tá valendo a pena viver, porque minhas filhas estão comendo uma coisinha que elas gostam. Sim. Ai, que fofinho. Inclusive, se o Churu quiser patrocinar a gente, Viu? Porque tá caro, viu? quiser mandar Churu pra gente. Entendeu? Ela tá chorando. Eu bem vi. Ai, que fofinho. Então, foi muito bonitinho ver isso. E eu acho que é muito isso, né? Se aproveitar esses pequenos momentos, né? Igual a gente, essa semana, teve Direct, tá vindo o Switch 2.
tá vindo um videogame novo, tá vindo igual o live action do Zelda, que era uma coisa que eu sempre queria que tivesse. Então, assim, são coisas que as pessoas podem falar que é inútil, só que pra mim, poxa, é uma coisa tão legal, tá acontecendo, e eu quero estar lá pra viver isso. Então, parece que cria essa ponte pra você querer ficar até lá. E eu sei que quando chegar lá, vai ter mais coisas que eu vou querer. Então eu acho que é muito isso, de você aproveitar esses pequenos momentos, sabe? Daquilo que você realmente Sim. gosta. E daqui a pouco você vai ver Zelda também, como é que é o nome? É, a orquestra, eu tô muito ansioso. Orquestra. Eu fui filarmônica, eu dei uma volta, mas tá ótimo. Então eu acho que é muito isso que me deixa bem, sabe? Então, por isso que eu falei, é viver esses sentimentos constantemente e curtir isso, né? A gente, sei lá, termina a gravação, vai jogar, nós todos juntos. Aquele momento ali é nosso, é nossa felicidade. A gente esquece tudo. A gente vai xingar o vagabundo que não tá curando a gente. É isso que a gente vai acontecer. O Afulano que vai dar dano, né? Tá vendo? Eu acho que é isso. É quando você para tudo que tá acontecendo e você se prende naquele pequeno momento. Então, eu acho que eu diria isso, sabe? Todo mundo tem isso. Eu acho que isso, os pequenos momentos são os melhores. Isso mesmo. Os pequenos momentos. Eu tava sentado ali antes da gente gravar, tava sentado ali eu, o Gré e a Celina, e a gente tava os três mortos de cansado, dormindo um pra cada canto. E eu fotografei esse momento da minha vida, tipo, é isso. Aquele Felipe de 18 anos achou que esse momento nunca ia acontecer. E o fato de estar acontecendo, pra mim, é a felicidade. Olha. Oh my God. Ai. E pra você fechar? Olha, pra fechar, depois daquele momento que eu tô sempre tentando, né, pensar em alguma coisa, em alguma forma de me melhorar. Normalmente, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Você aprender alguma coisa todos os dias, que seja uma palavra nova, você já tá se melhorando. E eu comecei a pensar, né, sobre essas coisas de tipo felicidade, de ser feliz, de o que é felicidade, o que são esses momentos, de que formas que isso, né, a gente coloca isso na nossa vida, como isso se manifesta na nossa vida e tal coisa. E aí eu parei pra pensar no que é o sentido da vida, assim, né? Porque tem sentido, né? E realmente, como a Marminha falou, não tem. A vida não tem sentido, né? A gente foi aí o resultado de um acidente cósmico, cosmológico, que resultou em vida, que essa vida unicelular resultou em primatas que se desenvolveram, mamíferos aí que viraram primatas que viraram a gente. E é isso. Né? Somos um acidente e sentido a vida só vai ter se você der um pra ela. Justamente. Certo? Né? Você só vai ter sentido pra fazer qualquer coisa se você der sentido. Eu vou pra frente, então eu vou pra frente. Eu tô dando sentido, literalmente tô dando sentido. Eu vou pro lado, entendeu? Tô literalmente dando sentido. Só que o sentido subjetivo, abstrato que a gente tem de alguém colocou a gente. Isso eu realmente não acredito e eu acho que isso é uma perda de tempo. Realmente, desculpa aí se você acredita e tal coisa. Francamente, eu acho que colocar mais uma vez colocando a responsabilidade sobre outra coisa. Então, outra pessoa, outra coisa, outra entidade segura a responsabilidade sobre sua própria vida. Eu acho que isso é muito, né, subserviente. Mas buscando razões, né, para tudo isso, para o viver o dia a dia, para me compreender como parte de uma comunidade, para me compreender como parte de uma amizade, como parte de um relacionamento, como parte de uma família, eu acho que o sentido da minha vida é servir. Tudo que eu faço é para servir alguém. E eu acho que as pessoas não gostam da palavra servir, porque elas entendem isso como você sendo submisso, você sendo uma pessoa... Quem me conhece sabe que eu jamais sou submisso a ninguém. Nunca fui, jamais serei. Tenho um grande problema com autoridades. Detesto autoridades, não respeito muitas. Entendeu? Principalmente religiosas. Figuras religiosas, infelizmente, né, vão tomar um textão se vier pra cima. Então, assim, quem me conhece sabe, o Gilberto. Porém, o meu sentido é servir. Eu quero servir
os meus amigos, eu quero servir o meu marido. Vou fazer. Não, gente, vem, vamos pra casa. Eu vou receber todo mundo da melhor forma possível. Quero sim receber todo mundo da melhor forma. Todas as pessoas que eu conheci você hoje, eu vou te tratar super bem, com certeza. Eu não sou uma pessoa assim que distrata pessoas, não, porque sempre está comigo o negócio de servir. Eu quero servir o melhor, sabe? Eu quero que você tenha. Eu quero fazer a sua vida, enquanto estiver comigo, o mais feliz possível. Quando a gente tá no Macau, rindo e tal, é coisa, que eu faço a minha palhaçadinha, que eu faço. Eu estou servindo alguma coisa, sabe? Eu estou dando o meu melhor para quem eu gosto, para quem importa para mim. E esse é o meu sentido, isso é que eu coloquei o meu sentido. Quando eu coloco lá um textão, eu faço 5 páginas de uma lore que o Iago joga fora, eu estou dando o meu melhor para pelo menos uma pessoa que vai ler, que é o Iago. Ou não também, você entendeu? Mas eu li, amiga, pode ficar tranquila. Mas você entendeu? Se a pessoa vai lá, vai ler Panteus, vai ler o livro de regra, vai ler a história do Kyros e da Electra. Você vai ler a história da bruxa, que meu marido já leu e tal, coisa. Se for ler a história principal de Panteus, se for ler qualquer coisa que eu criei, qualquer conto erótico que eu escrevi, que a Chinilha leu em live, enquanto se masturbava. Você entendeu? Eu estou servindo a minha comunidade. Eu estou servindo ao meu público. Você entendeu? E é isso que eu trago. Esse é o sentido que eu dou à minha vida. Eu quero sempre servir o meu melhor para que as pessoas que estejam interagindo comigo tenham essa experiência, que vocês tenham o que eu posso te oferecer de alegria. Se você estiver mal, eu vou te ajudar, eu vou te ouvir. Se você estiver bom, a gente vai bater cabelo junto. Se você tiver fudida na vida, a gente conversa, a gente bate um papo. Se você quiser desabafar, se você não quer ouvir nada, a gente fica em silêncio. Eu e a Marminha já ficamos em silêncio assim 12 horas sem falar nada uma com a outra, na mesma cal. Aí uma tá rindo de uma coisa lá, outra tá rindo de outra coisa aqui, ninguém fala com nada com nada. E esse é o sentido que eu dou pra minha vida. Eu quero sempre servir. Se eu estou servindo, eu tenho sentido na minha vida. E se todo mundo tivesse servindo, não tinha tanta gente feia no mundo. E é isso o programa de hoje, gente. Não desmerecendo. Gostaram? Muito que bem. Desabafaram? Sim. Tá triste? Todo mundo feliz? Pesaram o clima. Pesaram o clima. Gente, é isso o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Reflitam aí na vidinha de vocês. Comenta aí também. Comenta aí qual o sentido que você tá dando pra sua vida. Não fique triste, que tudo passa, inclusive os momentos felizes, tá? E a uva também. A uva também. Tudo é passageiro, bem no motorista e o cobrador. Ela soltou essa no final. Fechou, lindas? Fechou. Compartilha aqui isso aqui com quem precisa. Quem quiser ouvir uma coisinha, dar uma risadinha, uma gogualhada. Tá chegando né? gente nova, tá? Essa semana Tá chegando gente nova. Inclusive, gente, a gente tem 3% de ouvintes na China. Ni hao! Ni hao. Ni hao. E acabou, é isso que eu sei, gente. O que é Xixi? Obrigado. Tudo, Xixi! Comenta aí, né? Quem é da China? Quem é da China? Os 3% da China? Comenta aí pra gente saber. Comenta aí, bom. Gente, 3%! 3%. Menino. Então é isso, gente. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @cholascast em todas as redes. Não esquece também que o Critamor está nas redes, @Critamor em todas as redes. Tem Critacast todas as quartas-feiras, Cholascast todas as sextas. Sigam a gente em todas as plataformas de áudio pra você não perder nenhum episódio dos 2 programas, viu? Porra! Tu tem que pedir nessa merda. Tem sentido isso? Não tem sentido, meu. Aí, ó. E é isso, viu? Beijo, gente. Um grande beijo, Noelle. Beijo. Beijo, viu? Tchau, tchau, tchau. Ah.